Talvez a maioria de nós não queremos ter a oportunidade de fazer uma viagem para Dubai, para as Ilhas Maldivas, para Cancún, mas o Santo dos Santos está disponível, irmãos. E nós só não acessamos lá se nós não quisermos, amém? A presença de Deus, ela está aí, à nossa disposição, basta só um coração sincero, e como diz a palavra, um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor, amém? Aleluias! Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, ministrando mais essa lição da palavra de Deus. Confesso que quando eu fui estudar a lição, senti muita dificuldade de entender essa lição, e eu quase até pedi o pastor para passar de mim este cálice, mas aí a gente foi buscando, orando, pedindo direção de Deus, e aqui estamos para falar um pouquinho da sua palavra. Eu fiz algumas adaptações aqui na ordem dos tópicos, que eu entendi que dessa forma nós poderemos entender melhor o que Deus tem para nós aqui nessa manhã. E eu vou começar aqui nessa introdução da revista, quem está com a revista aí na mão, e nessa introdução eu já quero entrar no terceiro objetivo, da lição, que é mostrar que o plano divino não é desconexo. Aleluias! Na introdução diz assim: em Cristo Jesus, judeus e gentios se tornaram um só povo. Agora Paulo fala acerca do mistério que esteve oculto em Deus durante os séculos à igreja. Aleluias! É interessante que quando a gente vai ler a Bíblia e estudar um pouquinho a palavra de Deus, nós vamos ver que antes de existir Israel, só existiam os gentios, que não são o povo judeu. E obviamente já havia salvação, muitas pessoas salvam. Depois que Deus formou Israel a partir de Abraão e sua esposa, continuaram pessoas que não são judeus, ou seja, de outras nacionalidades, conhecidas na Bíblia como gentios, continuaram sendo salvas. É interessante isso, Raabe não era da linhagem de Israel, além de ser salva, está lá na genealogia de Jesus. Ruth, da mesma forma. Jetro, que era sogro de Moisés, que nem estava ali com o povo ali que entrou no Egito, a Bíblia diz que já era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, quando formou Israel até Jesus vir, já havia salvação para nós gentios, que não somos judeus. E muito mais agora, depois de Cristo, que esse mistério foi amplamente revelado. Por isso, eu achei por bem a gente começar no tópico 2:1, que diz: entendendo o mistério que esteve oculto. Quando nós vamos ler sobre este tema, como eu disse, eu achei assim muito interessante, porque era uma dúvida que eu sempre tive. Assim, como que o plano de Deus era só para Israel, sendo que em toda a Bíblia mostra que, um exemplo, Lucas 19:10, fala assim que Deus veio, o Filho do Homem, referendo a Jesus, veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Em Adão todos nós estávamos perdidos, então logo ele veio buscar a todos. E aí interessante, eu gostei muito, porque Deus me deu a oportunidade de estudar e entender essa lição, que quando, no tópico 2:1, que diz assim, entendendo o mistério que esteve oculto, quando você vai olhar a palavra mistério, na nossa língua portuguesa, vai falar que é uma coisa inexplicável, uma coisa secreta, uma coisa obscura, uma coisa enigmática. Para nós, quando a gente fala mistério, é algo inexplicável,
obscuro. Mas no grego, que foi a língua que foi escrito o Novo Testamento, a palavra mistério ali já tem como é que é a palavra? Outro sentido. Obrigado, irmãos. Então, mistério, quando a gente vai olhar no original, ela significa um fato, significa uma doutrina, significa algo, né, que está à nossa disposição. Por isso, a gente vai olhar na Bíblia e vai ver que ele falando desse mistério, não do ponto de vista que é algo oculto para nós. Como eu disse aqui, sempre isso teve na Bíblia, sempre isso estava lá. Porém, assim como Jesus dizia para os discípulos, Jesus chegava nos discípulos e falava assim, vai acontecer isso, isso e isso, eles vão me matar, é o terceiro dia tal, eu vou ressuscitar. Quando aconteceu isso, ele ficou pensando, mas que ficou, né, encabulado, mas sempre teve lá. Jesus sempre disse que ia acontecer isso. Momentos antes de Jesus ser preso, ele falou assim, hoje mesmo, né, vão ferir o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Mas quando acontecia isso, parecia que de alguma forma estava encoberto aos olhos deles. Não porque Deus ocultou, mas eu acredito que isso acontece porque pela nossa falta de relacionamento com Deus. Porque a própria Bíblia vai dizer que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, né? E aí, quando aqui na introdução que ele vai falar assim, que judeus e gentios se tornaram um povo, eu entendo da seguinte forma: os judeus, né, tinham a sua lei, né, que era a Torá, os profetas maiores, os profetas menores, né, os livros poéticos, porém eles dividem esses livros ali de uma outra forma. Eles adoravam em Jerusalém, eles adoravam nos templos, eles tinham essa série de ritos. Os gentios, por sua vez, já era diferente, eles tinham os ídolos, né? Você vai ler, estudar sobre Éfeso, sobre Corinto, eles tinham ali a deusa Diana, tinha dezenas e dezenas de ídolos, eles tinham uma vida promíscua, uma vida bagunçada, ou seja, o judeu estava para um lado, gentil estava para o outro. No meio do povo judeu e do povo gentil tinha os samaritanos, que não era nem judeu e nem gentil, estava ali no meio, naquele meio termo. E aí, quando Jesus vem, aí ele quebra essa barreira, que o véu se rasga, aí agora, nem em Jerusalém, nem no monte, mas em espírito e em verdade, todos aqueles que creem em Jesus se tornaram um só povo, e juntos nós somos um só corpo. Aleluias, glórias a Deus. E agora Jesus, através de si mesmo, reconciliou nós com o Pai, e aquele pessoal que era diferente, cheio de divisão, aleluia, se torna um só povo. Da mesma forma, às vezes a pessoa fala assim, mas para que esse tanto de igreja evangélica? Eu entendo que isso de certa maneira é até saudável. Por quê? Porque assim como Israel era dividido em 12 tribos, assim nós Assembleia somos como se fosse, um exemplo, a tribo de Rubem, os irmãos da Igreja Batista como se fosse a tribo de Naftali, e assim por diante, e todos nós juntos, as denominações que buscam o Senhor, que creem em Jesus, se formam um só povo. Então, aqui na introdução vai dizer isso, né, que em Jesus Cristo, judeus e gentios se tornaram um só povo. Em Jesus Cristo, as nossas diferenças têm que cair por terra, né? Até hoje isso tem que acontecer. Tem gente que, se você falar a paz do Senhor Jesus, e o outro falar a paz de Deus, aí já dá conflito. Irmão, o que tem a ver isso? Tem gente que vai falar que se você tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem gente que vai falar que tem que batizar só no nome de Jesus. Meus irmãos, em Cristo, essas diferenças se terminam. Em Cristo nós somos um só povo, temos um só objetivo, queremos ir para o mesmo céu. Aleluias!
O segundo objetivo da lição vai estar lá, que é explicar um mistério revelado a Paulo. Aleluias, né? Que eu já até entrei aqui, eu dei uma complicadinha aqui no esboço, que eu só sei pregar com esboço, e esse mistério é exatamente isso, né? Que mistério na nossa língua tem um sentido totalmente diferente da língua, né, que foi escrita no grego. E aí eu já tinha adiantado aqui, mostrando alguns textos, que por toda a Bíblia, você vai ver que a salvação sempre foi para todos. Exemplo, se você abrir lá em Isaías 65, versículo 1, a Bíblia vai dizer, Deus dizendo que ele foi achado por um povo que nem o procurava. Quem é esse povo? Somos nós, amém? E aí, você vai entender que a salvação, ela nunca foi por descendência carnal, né? Os israelitas, eles pensavam que por ser descendente de Abraão, eles automaticamente já eram salvos. Por isso Paulo escreve aos romanos, né? Não é a linhagem da carne que tem a salvação, mas é a linhagem da fé. Abraão não teve só Isaac, Abraão teve outros filhos. Antes de Isaac ele teve filho, depois de Isaac ele teve outros filhos. Porém, em Isaac estava a promessa, porque Isaac era o filho da promessa, ou seja, o filho que veria por fé. Então, nós já passamos aqui, aleluias, para o tópico 2, quando vai dizer que Paulo, ministro da revelação divina, diz assim no tópico 2, Paulo recebe uma comissão especial da parte de Deus, que de maneira clara e precisa lhe revela o mistério oculto que deve compartilhar com os gentios, ou seja, o mistério da igreja. Lembrando, esse mistério não é um mistério que ninguém sabia o que era, sempre teve lá na Bíblia, sempre teve lá, a salvação sempre foi para todos, mas é um mistério do ponto de vista que são princípios, são doutrinas, são fatos, já pré-estabelecidos por Deus, aleluias. E aí, como diz aqui que nós lemos, Paulo foi comissionado, aleluias, para cumprir este mistério, né? Para pregar este mistério. Quando ele foi comissionado para pregar este mistério, para anunciar este mistério, ou seja, para anunciar essa doutrina que está por toda a Bíblia, que a salvação é para todos, automaticamente Paulo se torna um dispenseiro, como está escrito aí no tópico 1.2, Paulo, o dispenseiro. O que é o dispenseiro? A própria lição vai dizer que dispenseiro, a palavra dispenseiro significa aquele que reparte, aquele que distribui, aquele que compartilha. A própria lição vai dizer o que o pastor Robson ensinou aqui no mês passado sobre mordomia. Dispenseiro é o mordomo, é aquele que tem a chave da dispensa, ou seja, Paulo era responsável por repartir os famintos, o pão da vida, as boas novas, o evangelho de Cristo, ou seja, ele chegava para o judeu e falava assim, você tem fome de Deus? Toma aqui o mistério, toma aqui a palavra, Jesus te salva, Jesus vem para você. O gentil estava ali triste, não precisa se preocupar, você tem fome de Deus? Você quer uma água que vai matar a sua sede para sempre? Vou te mostrar aqui um mistério, vou te mostrar aqui um fato, vou te mostrar aqui uma doutrina, vou te mostrar aqui algo que sempre Deus já profetizou através dos profetas. Jesus veio para você também tem salvação. Aleluias, glórias a Deus. Esse mistério de Cristo, isso aqui é algo que tem que entrar no seu coração. Não é um mistério que, oculto ninguém sabe, mas é uma doutrina. Esse mistério que Paulo fala aqui não é um mistério que ninguém sabia, de uma hora para outra revelou. Não, está por todas as páginas da Bíblia. Deus veio para mim e para você. Vê o Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Aleluias. A salvação sempre esteve aberta para todos. Como que foi a promessa que Deus fez para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluias. Sempre esteve lá. E Paulo agora, como dispenseiro dos mistérios, ou seja, alguém que estava repartindo
o pão, alguém que estava repartindo a palavra, alguém que estava repartindo essa verdade maravilhosa para as pessoas. Agora, de dispenseiro, ele se torna prisioneiro, como nós vemos no tópico 1:1. Por que ele se torna um prisioneiro? Quando Paulo começa a pregar essas verdades, pensa na confusão que Paulo arrumou. Leia o livro de Atos para você ver. Por quê? O povo de Israel já estava calejado de Deus exercer juízo neles. Por quê? Porque eles muitas vezes se misturaram com gentios, com outras nações, tendo casamento ilícito, e Deus ia lá e operava juízo. Aí agora chega Paulo falando assim, ó, não tem mais isso, agora é pela fé. O pessoal não aceitava de jeito nenhum, falava assim, não, esse camarada aí é pregador de heresia. Eu lendo o livro de Atos, eu percebi pela primeira vez, dessa última vez que eu li o livro de Atos, pela primeira vez eu percebi que aquele pessoal ali prendia e perseguia Jesus por zelo. Não era porque eles eram homens maus, não, eles tinham zelo, mas não tinham entendimento. Aí Paulo chega dizendo para aquele povo ali, o negócio é o seguinte, o nosso sábado, ou sabá, que é o descanso, não é mais um dia da semana, ou o sétimo ano, ou um ano de cada 7 anos, ou o ano do jubileu. O nosso sábado, o nosso sabá, o nosso descanso é Jesus Cristo. Aí logo eu imaginei eles pensando, gente, nós ficamos 70 anos presos em Babilônia por causa do sábado. Esse camarada aí está perturbando a nossa cabeça, ele vai fazer nós pecarmos. E aí Paulo começa dispensando o mistério, ou seja, dispensando essa doutrina, e Paulo, como era um profundo conhecedor das Escrituras, ele ia lá nos textos e razoava com eles, olha aqui, está aqui, olha aqui, está aqui, está aqui, está aqui, mostrando, mas eles não aceitaram, e não aceitavam de jeito nenhum. E isso fez com que Paulo fosse preso, fez com que Paulo sofresse muito, apanhasse, e também da mesma forma com os gentios. Paulo chegava numa cidade como Corinto, que significa corrupto, onde o povo lá era extremamente promíscuo, pecador, e aí chegava lá e falava assim, você tem que se arrepender, crer no Evangelho para você ser salvo, você tem que largar essas idolatrias. Ele chegava numa cidade como Éfeso, que tinha o templo de Diana, como eu já preguei aqui, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, onde a economia da cidade ali girava em torno da idolatria. Começa a pregar, esses ídolos aí, não, nada pode fazer por vocês, abandona isso aí, abandona essas coisas. Irmãos, é claro que o sistema religioso, é claro que o sistema das trevas teve muitos problemas, aleluia, teve muitos embates com Paulo. E Paulo, quando ele se torna um dispenseiro, um pregador do mistério, o pregador da doutrina, um pregador desses fatos registrado por toda a Bíblia, aí agora ele vai se tornar um prisioneiro. Aleluias. E é tão interessante que quando a Bíblia vai dizer que ele se torna um prisioneiro, no próprio capítulo 3, versículo 1 do livro de Efésios, Paulo vai dizer que ele era prisioneiro de Cristo e de vós. Ou seja, quem prendia Paulo não era a guarda romana, quem prendia Paulo não eram os principais da sinagoga, quem prendia Paulo, pastor Geraldo, era o amor que ele tinha por Cristo, era o amor que ele tinha pela igreja, é isso que prendia Paulo. Como eu disse, nós acabamos de ler lá em casa, eu e minha esposa, o livro de Atos, e uma vez quando ele estava se despedindo da igreja de Éfeso, o profeta foi ali, pegou o cinto dele, amarrou ele e falou assim, ó, lá em Jerusalém nós vamos fazer isso com você. E Paulo falou para eles lá por revelação divina que eles nunca mais iriam ver o rosto de Paulo. E a Bíblia vai dizer que os presbíteros abraçavam, ele chorava e alguns diziam, não vai não. Paulo diz o seguinte, irmão Sebastião, eu estou disposto a não somente ser preso, mas até ser morto pela causa de Cristo. Aleluias. Então, porque Paulo, primeiramente ele entende o mistério de Cristo, ou seja, entende essa doutrina, ele se torna um dispenseiro, ou seja, um pregador dessa verdade, e a fidelidade a esse chamado, a fidelidade a este ministério, faz com que Paulo se torne um prisioneiro. Aleluias!
Eu disse aqui, eu disse lá na Vila Estrela, da última vez que eu fui pregar lá, que às vezes a gente ouve, né, as pessoas falando, o irmão Emanuel quer ficar aparecendo aí nas mídias sociais, o camarada quer buscar glória para si, para que ficar fazendo esse tanto de vídeo, para que ficar fazendo vídeo dos filhos dele e tal, e às vezes a gente escuta essas coisas assim, a gente quer até entristecer, mas a Bíblia diz o seguinte: você não acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. Jesus disse, a lâmpada, ela tem que ficar no alto, para que Jesus veja as nossas boas obras, o mundo veja as nossas boas obras e glorifique o Pai. Se eles chamavam até Jesus, falava que até Jesus expulsava demônio por Belzebu, eu vou esperar que todo mundo entenda o meu chamado? Será que Paulo, se ele fosse esperar as pessoas entender o chamado dele, será que ele ia pregar? Os judeus tinham raiva dele porque ele aceitava os gentios. Os gentios tinham raiva dele porque ele falava da santaiada que o povo tinha. De toda forma, irmão, era problema para ele, mas ele permaneceu firme, ao qual até e preso ele foi. Aleluias! E a prisão para Paulo foi ruim ou foi boa? Do ponto de vista, irmão, da carne, foi ruim, porque aquilo ali era terrível, aquelas prisões. Mas do ponto de vista do Evangelho, foi lucro. Nós estamos aqui quase 2000 anos depois, estudando uma carta em prisão que Paulo escreveu ali preso. Se ele tivesse solto, ele falava face a face com o povo, mas porque ele estava preso, o Espírito Santo inspirou ele, e ele escreveu, e pessoas até o dia de hoje, quantas pessoas nas Assembleias de Deus, Madureira, que estão estudando essa lição, estão visitando a igreja, ainda hoje, nessa manhã, podem aceitar Jesus através dessa palavra, aleluias. Então as prisões ali, de forma nenhuma, prenderam e atrapalharam o reino de Deus, pelo contrário, as prisões de Paulo ali foram estratégicas, aleluias, e contribuíram para o reino de Deus, aleluias, glórias a Deus. Nessas prisões de Paulo, se você for olhar, ele foi preso numa cidade, muita confusão, dali ele passou por uma instância maior, confusão de novo, ele apelou para César, ou seja, ir lá para Roma, que era, né, a corte romana ali na época, era o lugar central, é como se fosse a última instância, como se fosse para nós o Supremo Tribunal Federal, era a última instância que podia ser recorrida, e Paulo foi para lá. Quando Paulo foi para a corte romana, aconteceu na vida dele o que está aqui no tópico 1:3, Paulo se tornou um embaixador, aleluias. E aqui eu já quero partir para o encerramento dessa palavra, aleluia, porque Paulo, quando ele chega ali na corte romana, ele se tornou um embaixador. A corte imperial de Roma era o lugar mais importante politicamente no mundo daquela época. Roma era o império dominante. Dali da corte romana, ali da cúpula, daquelas pessoas que eram as pessoas mais importantes, se decidia o que ia acontecer no mundo da época. Se ia ter guerra, se ia ter paz, como que a economia mundial da época ia girar, tudo era decidido ali. E as demais nações enviavam seus embaixadores ali, para receber as orientações de Roma, que era o império dominante, e também para, de alguma forma, representar os seus países, trazendo, quem sabe ali, alguma coisa boa para a sua nação. E aí eu imagino, o representante da Etiópia, o representante da Síria, representante tal, embaixador tal, e ali no meio de todos esses homens poderosos, no meio de todos esses embaixadores do mundo antigo, estava lá Paulo, embaixador de Cristo, aleluias. Ele mesmo vai dizer que a sua prisão lá em Roma contribuiu muito para o Evangelho, e ele vai dizer que por causa da sua prisão, toda a guarda pretoriana conheceu o nome de Jesus. Para quem não sabe, se você for pesquisar, a guarda pretoriana era a tropa de elite do mundo antigo. Os melhores dos melhores soldados e generais estavam nessa guarda pretoriana.
Essa guarda pretoriana, segundo os historiadores, era tão influentes que até na escolha de imperadores, ela podia opinar. Se eles não fossem com a cara de certo imperador, eles iam lá e tiravam o camarada, nem que seja morto. E aí, Paulo lá preso, de um lado, algemado com um guarda, de outro lado, algemado com outro guarda. Você acha que Paulo ficava lá caladinho, irmãos? Aleluias! Eu acredito que Paulo, quando ele chegava lá e colocava as algemas, pela primeira vez, Paulo falava assim: você sabe por que eu estou aqui? E aí ele começava, como diz a Bíblia lá em Lucas, no texto dos discípulos Caminho de Emaús, ele começava lá do começo. E aí ele ia pregando, ia pregando, ia pregando. E aí os guardas iam trocando os turnos, ia passando os dias. Eu imagino, irmão Rubens, passava outro dia, chegava lá o outro guarda, e aí, eu parei naquela parte, me conta aí. E Paulo ia pregando, e Paulo ia mostrando o Evangelho de Cristo. Aleluia, aqueles homens influentes, eu acredito que foram, aleluia, se amolecendo pelo poder do Espírito Santo, e foram se tornando pessoas que ajudaram a propagar o Evangelho, aleluias, no mundo antigo. Santo é o nome do Senhor. De maneira que, aleluias, Paulo estava ali representando a nova Jerusalém que desce do céu para nós. E agora, aleluias, nós estamos aqui em um culto de Santa Ceia, em um ato de fé, e nós vamos fazer, aleluia, o que a Bíblia nos ensina, em memória de Cristo, aleluia, nós vamos participar do corpo e do sangue. Quando o corpo de Jesus foi martirizado, quando o corpo de Jesus foi literalmente dilacerado ali na cruz, aleluia, aquilo ali apontava para nós, igreja, que somos o corpo de Cristo, apontava para a minha comunhão com o irmão, para a minha comunhão com o pastor, para a nossa comunhão, aleluias, horizontal. Quando o sangue de Cristo foi derramado ali, que significa a remissão de pecado, ele aponta para a comunhão vertical, a nossa comunhão diretamente com o trono de Deus, aleluias. E nós, aqui, nesse dia de hoje, por enquanto, não estamos ainda correndo o risco de ser preso e açoitado como aqueles homens. Por enquanto, nós aqui no Brasil, ainda não estamos correndo o risco de perder as nossas vidas, de ver as nossas esposas e filhos sendo brutalmente assassinados pelos inimigos da cruz de Cristo. Aí a pergunta que fica para mim e para você: esse mistério, ou seja, essa doutrina, ou seja, esse fato que está revelado por toda a Bíblia, deve ser o motivo que nós temos que agarrar com firmeza e dar graças a Deus, porque antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para que nós vamos e demos bons frutos. Amém? Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, que Deus possa falar no coração de cada um de vocês. Não se esqueça de orar por mim e pela minha família. Vamos fazer uma viagem agora na parte da tarde, precisando das orações dos santos, e que o Senhor possa abençoar e tornar viva essa mensagem no coração de cada um de vocês. Amém?